quero lhe convidar a ler a sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24. A Bíblia fala acerca de encontros, reencontros e, acima de tudo, a esperança que nós temos na volta de Jesus. Mas quando se fala da questão do reencontro, da entrega que nós devemos ter ao nosso Deus, algumas coisas vêm à nossa mente. Por exemplo, a volta de Cristo. Quantos realmente estão se preparando para aguardar, para esperar, ou para participar desse evento glorioso, a volta de Jesus? Como tem sido a minha vida hoje? Com apercebido dos fatos que eu tenho sido? Como tem sido a minha família? A Bíblia fala muito acerca da volta de Cristo. Dentre os temas, dentre os encontros que ela apresenta, o maior deles será o glorioso encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero rever aqui com você aquilo que é a nossa maior esperança, a esperança na volta de Jesus. Então abra aí a sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver outros textos também aqui, é algo que você já estudou, que você já conhece, mas que acaba em alguns momentos, por conta do dia a dia, da correria, a gente passa despercebido de algumas situações que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e um dia ele há de voltar a esse mundo. Quais são os sinais da sua vinda? Em que ponto nós estamos da história da volta de Jesus? Como tem sido a minha vida em preparo a esse retorno? A Bíblia Sagrada, ela lembra a cada um de nós algumas situações aqui. Em Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta que os discípulos fizeram milhares de anos atrás é a mesma pergunta que nós fazemos nos dias de hoje. Ao vermos aí queridos que descansaram ou descansam, tombados pela morte, ao vermos tantas coisas ruins que acontecem no dia a dia, ao vermos tantas situações, tanta luta, tanto problema, tanta dificuldade, também vem à nossa mente a pergunta, quando acontecerão essas coisas? Quais sinais haverá da tua vinda? Quando, de fato, Jesus ele vai voltar? A gente tem consolado as pessoas, amigos, parentes, conhecidos, quando perde um ente querido, a gente tem consolado, levando a eles a esperança da volta de Jesus. Mas você vive essa esperança? Você tem vivido realmente essa esperança? Ontem, parte do mundo esportivo no Brasil, ele se dividiu em dois grandes grupos. Aqueles que estavam torcendo para o Palmeiras, aqueles que estavam torcendo para o Flamengo, aqueles que não gostavam de um time torcia para a sua derrota, mesmo não tendo simpatia com o outro, e aqueles que não gostavam do outro time e torciam pela sua derrota. É interessante que a gente vê nas reportagens milhares de pessoas dentro de um estádio pagando um valor alto ali, 1.000 e poucos reais, mais a despesa de viagem, mais hotel, mais outras coisas,
E todas as pessoas vestindo uma camisa de um time, porque elas acreditam e elas também defendem aquela questão do time. E quando você vai falar para um palmeirense que o time dele iria perder, a pronta resposta dele é: jamais. Quando você falasse para um flamenguista que o time dele sairia derrotado, ele também não iria acreditar, porque ele vestia a camisa do seu time. E mesmo diante da derrota de um ou da vitória de outro, por mais tristeza que cause a esse ou aquele grupo, a vida para eles continua. O palmeirense não vai deixar de torcer para o Palmeiras porque perdeu. O flamenguista não vai deixar de torcer para o Flamengo porque perdeu. Mas e quando você traz para o mundo espiritual? Será que nós temos vestido realmente a camisa da volta de Jesus? Eu lhe pergunto isso porque um torcedor, independente do time dele, se o time perde ou ganha, ele continua torcendo para o time. Ele se revolta, ele se aborrece, às vezes rasga a camisa, queima a bandeira, mas no dia seguinte ele está torcendo para o time. Em termos espirituais, nem sempre acontece a mesma coisa. Porque se eu passo por um aborrecimento, ou se alguém me aborrece dentro da igreja, ou se algo não acontece, não sai da maneira como eu queria que saísse, a ação de algumas pessoas é abandonar a fileira de Cristo. Não boto mais o pé nessa igreja, eu não sou mais cristão, não sou mais adventista. Se algum problema, alguma dificuldade vem à nossa casa, a primeira reação que se tem é justamente você abandonar aquilo que você jamais deveria ter abandonado, que é Cristo Jesus. E na questão, eu lhe pergunto, a que ponto você está da história da volta de Jesus? Você que nos visita, você que um dia pertenceu a essa igreja, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que é membro dessa igreja, verdadeiramente você aguarda a volta de Jesus? Como um torcedor de futebol, independente do que aconteça com o seu time, você continua dentro do barco, torcendo pela volta de Jesus, pregando, falando acerca da volta de Cristo? Quando você pega a Bíblia Sagrada, em especial o capítulo 24 e outros textos também que iremos ver ao longo dessa noite, vem algumas coisas interessantes aqui. São coisas que você sabe, ok? Vou estar apenas relembrando aqui para você. São detalhes aqui que você sabe, que você conhece. Obrigado, Daniel. Obrigado. E no verso 3, lendo novamente, diz assim: ó, e no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. O que eles pediram? Diz-nos o quê? Quando o quê, querido? Quando sucederão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda? Em termos de sinais da volta de Jesus, o mundo é farto deles. E alguns desses sinais, como igreja, a gente acaba compartilhando sem ao menos pesquisar, sem ao menos procurar saber a questão da sua evidência, se de fato existe ou não. Por exemplo, há pensamentos diferentes da escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina que estuda os eventos finais, certo? Então, de denominação para denominação, há pensamentos diferentes quanto à escatologia. Há denominações, em especial os pentecostais, que creem que quando Jesus voltar, ocorrerá o quê, querido? O que eles chamam? O arrebatamento secreto. Está o Fábio e a Rose ali, e de repente eles estão conversando, a Rose some e o Fábio fica aqui procurando. A Rose foi arrebatada. Então esse é o pensamento, é a doutrina do arrebatamento secreto. Um será levado e o outro será o quê? Deixado.
certo? Há um outro pensamento da vinda secreta de Jesus. Como será essa vinda? Apenas aqueles que terão olhos espirituais é que verão Jesus voltar. A Jaqueline está aqui comigo, ela consegue perceber a volta de Jesus, mas eu, como não tenho a minha vida entregue nas mãos dele, eu não consigo perceber. E eles até utilizam como exemplo que a vinda de Jesus será semelhante a um avião. O avião está passando lá acima das nuvens, você está ouvindo o barulho do motor dele, mas você não está o quê? Você não está vendo. É um dos pensamentos. Um outro pensamento que você tem em relação à volta de Jesus é o que nós chamamos de doutrina da segunda oportunidade. O que é essa doutrina da segunda oportunidade? Jesus, ele vem, leva cada um de nós para o céu, e durante o período do milênio, as pessoas ficarão aqui na terra, um anjo virá pregar para ela, ou os patriarcas, Noé, Abraão, eles vão ser ressuscitados, eles pregarão para essas pessoas, e o mundo todo irá se converter. É uma doutrina, é chamada doutrina da segunda oportunidade. Em relação à questão dos sinais da besta, alguns dizem que o sinal da besta seria um código de barras que se colocaria na sua mão direita, na sua fronte. Outros dizem que seria um chip implantado também. Alguns outros começaram a se desesperar quando se passou a pegar dados das pessoas, porque seria um sinal ali da besta. É uma das coisas que se tem. Outros dizem que o anticristo vai ser uma pessoa, vai ser uma mulher, vai ser um grupo de rock, vai ser isso, aquilo, outro. Dos portões da igreja para fora, as pessoas podem ter pensamentos diversos em relação aos eventos sinais. Do portão da igreja para dentro, você tem a obrigação de saber o que é certo e o que é errado. Por isso, queridos, como pastor, me desespera às vezes ver alguns irmãos da igreja compartilhando tudo quanto é mensagem que encontra por aí. Um exemplo, uma pessoa mandou uma mensagem para mim de um pregador. E o pregador, ele dizia, alertando as pessoas, que como cristão, o pregador não é adventista, mas o irmão que mandou para mim, ele é da igreja. E esse pregador neopentecostal, ele divulgava no seu sermão que a gente tinha que fazer algumas coisas. Quais seriam elas? Primeiro, nós precisaríamos encontrar uma caverna ou construir dentro do nosso quintal alguns depósitos, são chamados de bunkers, é isso, né, Fábio? Bunkers. E nesses depósitos nós deveríamos estocar comida, porque, segundo esse pregador, que tem vários seguidores na internet, lá no Nordeste vai cair uma geada onde vai ter mais de 30 metros de gelo acima da terra. E adventista compartilhando isso. Por isso que eu lhe digo, irmão, do portão para fora, desculpe usar uma expressão, as pessoas podem compartilhar qualquer besteira que chega para a mão dela. Mas do portão para dentro, irmão, você tem a obrigação de saber a questão dos eventos sinais. Porque você tem a Bíblia, você tem o espírito de profecia, você tem a liderança para te orientar, e você tem N coisas que Deus coloca à sua disposição. E quando os discípulos perguntam a Jesus, Senhor, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinais haverão da tua vinda, como cristão, nós precisamos ter esses sinais na ponta da língua, para que a gente não seja enganado. Primeiro sinal, todos estão com a Bíblia aí? Alguém precisa de uma Bíblia? Nós temos Bíblia lá atrás, eu gostaria que todos estivessem com a Bíblia na mão. Nós temos Bíblias lá atrás. Irmão Augusto, pega umas Bíblias aí, por favor. Baby, você vai pegar também? Pega umas Bíblias aí. Quem precisar de Bíblia, é só levantar a mão que o irmão Augusto
vai levar a Bíblia até você? Levante a mão quem precisa de uma Bíblia, por favor. Meu amigo ali, Luiz Fernando, precisa de uma Bíblia. Mas quem precisa de uma Bíblia? Precisa? Precisa de Bíblia? Tem aí? Ok? Todos receberam a Bíblia? Tem? Abra, então vamos lá. Primeiro sinal. São Mateus, capítulo 24. Diz assim, ó, verso 6. E certamente ouvireis de quê, queridos? Falar de quê? Guerras e o quê? Rumores de guerras. Vede, não o quê? Porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o quê, querido? Não é o fim. Quais foram as duas maiores guerras que já existiram em nosso mundo? Quem lembra? Qual é, Rose? A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Estima-se que nessas guerras, cerca de 98 milhões de pessoas perderam a sua vida, entre civis e combatentes. 98 milhões de pessoas perderam ali a sua vida nessas duas guerras. O que algumas pessoas talvez não saibam é que antes dessas guerras, o que precedeu foram duas outras guerras de menor ali, não relevância, mas duas guerras que precederam ali e que não são tão faladas. A primeira delas foi a guerra russo-japonesa, acontecida entre os anos 1904 e 1905. E uma outra guerra que foi o estupim para a Primeira Guerra Mundial é a chamada Guerra dos Balcãs. Nessa guerra, ela aconteceu em especial ali na região da Bósnia e Herzegovina. O estopim para que pudesse dar a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduto austríaco chamado Francisco Ferdinando. E com isso passou a se iniciar ali a questão da guerra, a Primeira Guerra Mundial. E a Bíblia diz, queridos, que haveria guerras e rumores de guerras. O que é um rumor de guerra? Eu e Guilherme, a gente não se dá bem. E eu falo com o Guilherme assim: Guilherme, se você passar lá no Jaraguá, na Avenida das Gameleiras, é 765, meu bem? 765, eu vou quebrar suas pernas. O Guilherme manda um recado para mim: pastor, se o senhor passar, é Jardim América? Como é que é o nome lá? Da rua lá? Tira assim, Rua Paraguai. Isso. Se o senhor passar lá na Rua Paraguai, eu vou rachar a sua cabeça. Eu quebrei as pernas dele? Sim ou não? Ele rachou minha cabeça? Sim ou não? Ainda não, né? Mas a gente está trocando o quê? O que a gente está trocando, irmãos? Ameaças. Isso é rumor de guerra. É um país, ele ameaçando o outro, semelhante ao que acontece entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, vez por outra, China e Estados Unidos, são rumores ali de guerra. E a Bíblia Sagrada, ela fala acerca disso. Um outro sinal que a Bíblia apresenta, no verso 7, ele diz assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá o quê? Qual a primeira parte que diz aí? Fome. Estima-se, queridos, que por dia 24 mil pessoas ela morrem de fome no mundo. Dá cerca de 11 pessoas a cada minuto. 6.480.000 pessoas no ano morrendo de fome. Nós temos fome na África, temos fome na Europa, em alguns lugares ali, temos fome na América e temos fome também aqui no Brasil. Pessoas que morrem de fome, passando fome ali. Um outro sinal que a Bíblia diz, ainda no verso 7, qual que é o sinal aí? Verso 7. Terremotos em vários lugares. Terremotos de menor proporção e de maiores proporções. Para você ter uma ideia,
No ano passado, aqui no Brasil, foram registrados 248 tremores de terra. 248 tremores. No mundo acontecem milhares de terremotos por ano, alguns de maior relevância, outros de não tão importância assim. Um outro sinal da volta de Cristo, capítulo 24, o verso 29, diz assim, ó: e logo em seguida, a tribulação daqueles dias. A que tribulação a Bíblia se refere, querido? Os últimos cristãos, os últimos mártires que morreram, foi em 1770. Eles foram perseguidos, foram açoitados, foram mortos ali por um poder religioso. Foram os últimos cristãos que morreram, mortos sob o poder ali da Igreja Católica. Mas, pastor, nós temos pessoas que são perseguidas na África, temos intolerância religiosa na Ásia, em outros lugares também sim, mas não é como aconteceu naquela época, que milhares de pessoas perderam a sua vida. E a Bíblia Sagrada, ela fala que após a tribulação daqueles dias, alguns outros sinais, eles iriam acontecer ali, após a tribulação desses dias. O sol escurecerá e a lua não dará ali a sua claridade. É bem verdade, queridos, que nós esperamos uma outra tribulação. Nós aguardamos uma perseguição religiosa, onde o mundo será decidido, ou o mundo estará definindo a qual dos dois grupos você vai seguir. Se você aceita o sinal de Deus, que nós cremos que qual é o sinal de Deus? Qual é o sinal de Deus, irmãos? Qual é o sinal de Deus, irmãos? Do portão para fora, as pessoas podem ter dúvida. Do portão para dentro, irmão, você tem a obrigação de saber. As pessoas lá fora podem ficar caladas, podem ficar em dúvida. Ah, mas eu não sei. Você sabe. Qual é o sinal de Deus? O sábado. Qual é o sinal que o mundo vai seguir? O domingo. O domingo. E a luta, a batalha espiritual do mundo, ele estará pautada em cima do dia de guarda. E esse sinal, essa situação, ela vem sendo construída ao longo dos anos, e para que não fique evidenciado que é algo espiritual, o que o mundo vai fazer? Por exemplo, hoje, qual é a maior preocupação do mundo hoje? Meio ambiente. Aqueles que têm olhado, pesquisado pela internet, olhado aí, você observa que com a parada do mundo, com a parada da pandemia, a poluição no mundo melhorou ou piorou? Melhorou ou piorou? Melhorou. Tudo melhorou. E qual vai ser o argumento deles? O mundo precisa de um dia de descanso. É isso que estava sendo debatido lá na Escócia, é isso que foi debatido tempos atrás na Inglaterra e em outros lugares do mundo. O mundo precisa dar uma parada, ele precisa de um dia de descanso. E qual vai ser o dia sugerido? O domingo. Por que o domingo? Por várias razões. Primeiro, Jesus ressuscitou no domingo, então um dia dos cristãos. Segundo, esse é um dia da família, e as pessoas precisam parar. E a gente precisa ter o cuidado, queridos, porque vez por outra, as pessoas elas ficam divulgando algumas coisas. Eu lembro quando a gente morava no Espírito Santo e divulgaram que o decreto dominical havia saído na Argentina, porque lá havia sido instituído, criado uma lei de que o comércio não abriria mais aos domingos. E muitas pessoas se desesperaram, compartilhando mensagem de que o decreto dominical tinha saído. Alguns anos depois, lá no Espírito Santo, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ela votou que o comércio não abriria mais aos domingos lá no Espírito Santo. E alguns acreditavam que era o decreto dominical. O decreto dominical, ele vai existir, sim ou não? Ele vai proibir o comércio aos domingos, sim ou não? Vai proibir a compra aos domingos, sim ou não? Sim. Mas de onde ele vai sair? Da onde, queridos? Vamos lá de novo. Vai sair
De Uberlândia ou dos Estados Unidos? Alguns estão em dúvida, tem gente que não falou. Vai sair de Uberlândia ou dos Estados Unidos? Então não vai sair da Argentina, irmão. Então não vai sair lá na China. Não vai sair lá no Espírito Santo. Todos esses eventos, eles são de extrema importância, porque pouco a pouco eles vão construindo o cenário para que a América possa lançar o decreto dominical. Com todo o respeito às outras denominações, irmão. Um pentecostal, ele pode compartilhar um vídeo dizendo que o decreto dominical saiu lá na Argentina. Um batista pode compartilhar um vídeo dizendo que o sinal da besta é um chip implantado na sua mão. Um católico pode compartilhar um vídeo dizendo que o anticristo é um perfume que a Boticário está lançando. Mas, irmão, você não pode fazer isso. Você não pode compartilhar qualquer coisa que chega na sua mão. Mesmo que quem gravou o vídeo foi o Paulinho. O Paulinho gravou o vídeo e ele então está compartilhando o que a Bíblia diz. A gente primeiro tem que pesquisar. É isso que fala realmente? É isso que a Bíblia diz? Se não é, querido, eu não posso compartilhar. E a Bíblia fala que após a tribulação daqueles dias, haveria aqui o escurecimento do sol, valendo aqui um açaí pago pela Tônia. Tá combinado, né, Tônia? Tá certo, né? Um açaí lá no Iaçã. Tá quanto lá o açaí no Iaçã? Tá quanto lá? 70? 30? Então, valendo um açaí pago pela Tônia. Quando foi o escurecimento do sol, querido? Quem lembra? 1700 e quanto? Oi? Quem lembra? (19 de maio de Isso mesmo, pode pegar lá com ela, viu? Pode ir lá com a Tônia que ela vai pagar o açaí. 19 de maio de 1780. Nesse dia, queridos, diz os historiadores que ao meio-dia todos os animais eles foram lá para as galinhas foram para o puleiro, os bois para os currais, e você podia colocar uma folha dessa aqui, ó, branca, a meio palmo do seu nariz, que você não enxergava. Tamanha era a escuridão. E à noite a lua ficou como? Como que a lua ficou, querido? Vermelha como o quê? Vermelha como sangue. Vermelha como sangue. E as pessoas se desesperaram, porque elas pensavam que aquele dia havia sido ali o dia do juízo. O presidente americano Franklin, ele estava no Senado presidindo a reunião, e ele disse assim: acendam-se as luzes, que eram velas naquela época, né? As velas, porque se hoje é o dia do juízo, e se Deus realmente vem julgar a terra, que Ele venha e nos pegue trabalhando, ali. Um outro sinal que a Bíblia apresenta aqui, ainda no 24, verso 29, diz assim, ó: e as estrelas, o que acontecerão com as estrelas, queridos? Cairão do firmamento. Quando é que as estrelas caíram do firmamento? Valendo agora um lanche pago pelo irmão Walter. Walter. O senhor combinou, combinado não é caro. Quando é que caíram as estrelas? Quem lembra? Quase. Uma dica, é no melhor mês do ano. Só nasce gente bonita nesse mês. Novembro. É claro, novembro. Quem lembra aí? Outra dica,
É o dia que dizem por aí que é dia de azar. Hã? Não, irmã, agosto. Agosto também nasce gente bonita. A Jaqueline nasceu em agosto. 13 de novembro de quando? Quase. Não. Vou falar para o pastor Sidney, viu? Você falou dele aqui. 13 de novembro de 1833. Na costa leste dos Estados Unidos, caíram cerca de 200 mil estrelas. As pessoas se desesperaram porque elas pensaram que era o fim do mundo. Vizinhos pediam perdão um ao outro, confessavam roubo, confessavam os problemas, as coisas ali, porque todos eles pensaram que Jesus, ele viria naquele dia. Ok, queridos? Qual é o primeiro sinal da volta de Jesus? Esse lado aqui. Qual o primeiro sinal da volta de Jesus? Haveria o quê? Guerras e o quê? Rumores de guerras. Qual o segundo sinal da volta de Jesus? Esse lado aqui. Qual o sinal? Fome. Fome e terremoto. Terceiro sinal da volta de Jesus, o lado aqui. O que haveria antes do escurecimento do sol? Quem lembra? Valendo um sapato feito pelo Bill. Quem lembra? Número 47. Quem lembra? O que aconteceu em 1770? Fala aí, Marcelo. Não, depois dos terremotos. A tribulação, logo após a tribulação, o que aconteceria, queridos? O sol, o que ia acontecer com ele? Quando escureceu o sol? Quando escureceu o sol aí? 19 de maio de quanto? 1780. A queda das estrelas, quando foi? 13 de novembro, 1833. Deixe marcado aí, Mateus. Abra lá em 2 Timóteo. Abra em 2 Timóteo. Encontrando Timóteo, já abra lá em Tiago, capítulo 5. 2 Timóteo 3. É isso mesmo. Eu ia dar o prêmio agora, irmão. Aí não vou nem mais poder dar. Ia dar um prêmio, era um almoço lá na Natiele, agora não vai poder mais. Tá certo, né, Natiele? Acharam aí? 2 Timóteo 3 e Tiago, capítulo 5. Todos acharam? Achou aí? Achou, Sérgio? Então vamos lá, 2 Timóteo 3, versos 1 a 4. Diz assim, ó. Sabe, porém, isso, quando, queridos? Sobrevirão tempos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de quem? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de quem? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o seu poder. Qual o conselho que Deus dá para você, querido? Foge! Foge deles. A Bíblia não proíbe, querido, que você tenha amizades fora da igreja, companheirismo fora da igreja. Mas ela te alerta a que tipo de amigos você está tendo. Ela não te proíbe, mas ela te pergunta assim: quem é que influencia a sua vida? Para quem você está abrindo o seu coração? Para quem você está conversando ali? Para quem você está partilhando as coisas? Ela não te proíbe ter amizade com pessoas que não temem a Deus, mas é você que tem que influenciar a pessoa, não a pessoa te influenciar. Eu saí da igreja porque meu amigo, meu namorado, minha namorada, meu marido, minha esposa. É você que tem que influenciar. Tiago capítulo 5. Tiago 5. Aqui em
Timóteo 3, fala que nos últimos dias a humanidade caminharia para a lama. Tiago, capítulo 5, versos 1 em diante, diz assim, ó: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa de vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão como, igreja? Como? Corruptas. E as vossas roupagens, comidas de traça. Tiago, capítulo 5, verso 1. Tiago 5, verso 1, verso 2 agora. Diz assim, ó: As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. Verso 3, diz assim, ó: O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós sou retido com fraude, está clamando, e os vossos clamores, os clamores dos ceifeiros, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça nenhuma resistência. Como seria o mundo, querido? O rico cada vez mais o quê? E o pobre cada vez mais o quê? Pobre, cada vez mais pobre. As pessoas se vendendo. A pessoa vende a mãe para ter sucesso na vida. Para ela crescer, ela pisa em cima dos outros. Para ter algum sucesso, ter alguma coisa, ela sempre tem que desfazer das outras pessoas. Volte lá para Mateus capítulo 24. Mateus 24, verso 11. Como seria o mundo religioso? Diz assim, ó: E levantar-se-ão muitos o quê? E o quê? A quantos? A muitos. Quando a Bíblia fala de falsos profetas, ou falsos cristos, como ela utiliza em alguns lugares, na realidade ela está dizendo o quê? Falsos pregadores do Evangelho. Ok, querido? Ela não está dizendo necessariamente que vai levantar um profeta com a barba comprida, que vai vir, vai profetizar. Ele está falando de falsos pregadores do Evangelho. Pessoas que utilizariam a própria Bíblia Sagrada para tentar enganar os outros. Certo? Eu lhe pergunto, as pessoas que eles querem enganar, no nosso contexto aqui, tá, irmão? Estou pregando para vocês que estão aqui dentro da igreja, certo? As pessoas que eles vão enganar são as que estão dentro da igreja ou as que estão fora da igreja? Então vamos lá de novo. Você falou aí. As pessoas que eles irão enganar são as que estão dentro da igreja ou que eles querem enganar? São os que estão dentro da igreja ou que estão fora da igreja? Quantos acham que é fora? Levante a mão. Isso. Levante a mão. Quantos acham que é os de fora? Deixa eu contar aqui. 20 pessoas. Quantos acham que são as de dentro que eles queiram enganar? Levante a mão. 179 pessoas. Irmão, quem está fora já está o quê? É enganado. Quem está fora já está enganado. Já vive no engano. Entendeu? Então o objetivo do inimigo, usando esses falsos pregadores, é enganar você que está dentro da igreja. Porque quem vive no erro, ela vai ser enganada do quê? Você compreende? Entende por que você precisa conhecer acerca da Bíblia? Entende, irmãos? Desculpe novamente usar essa expressão. Entende por que você não pode ficar compartilhando
qualquer besteira que chega no seu telefone. Não dá para imaginar uma pessoa acreditar que lá no Nordeste vai cair 30 metros de gelo e o mundo vai acabar em gelo. Porque a Bíblia Sagrada diz que o mundo vai se acabar em quê? Em fogo. Ou a Bíblia está mentindo, ou a pessoa que fez o vídeo está mentindo, ou o adventista que está compartilhando não sabe de nada. É por isso que você tem que estudar, irmão, ali. Precisa estudar. Verso seguinte, vamos para o final do sermão aqui. Verso seguinte, diz assim, ó, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor o que, queridos? O amor se esfriará. Ou o amor de quase todos, ele se esfriará. Vocês lembram que antigamente as pessoas se apreciavam muito mais, gostavam de estar no convívio da família. A minha mãe é uma italiana, filha de mineiros, e lá na minha mãe, eu não como carne, mas lá é tradição disso ali. Lá na minha mãe, se a gente fala que se vai juntar a família, lá tem um prato. Qual é o prato, Jaqueline? Puxa assim para falar. Frango com quiabo. Ah, a família vai reunir. Frango com quiabo e polenta é comigo, ela diz. Oi, irmã. É bom, irmã? Antigamente as famílias se uniam mais. Hoje, isso aqui nos aproxima do mundo, não é? Mas nos distancia do próximo. Não é assim? Nos distancia do próximo. Você tem várias pessoas, tem pessoas aqui acompanhando o nosso sermão, o nosso culto, e quem quiser vai poder acompanhar ao redor do mundo, mas está distante da gente emocionalmente. Como é o jornal hoje, querido? O jornal diz assim, teve uma cidade aqui em Minas, teve uma tragédia, não esqueci o nome, mataram o avô, a avó e a criança. Qual é, Rose? Buriatã. Guriatã. E passou lá no jornal. O avô morto a machadada, a avó esfaqueada e uma criança de 2 anos cortaram o pescoço dela. E por causa de que fizeram isso? Gasolina. Aí o Jornal Nacional dá notícia assim: avô e avó são mortos à faca e uma criança de 2 anos tem o pescoço cortado. Como é que a gente fica na hora? Como a gente fica? Impactado, né? Aí, logo após essa tragédia, vem o outro lá e diz: vamos agora ao noticiário esportivo. Vasco perde mais uma. Você vê como que é normal, né? O Vasco perder. Mas eu estou usando esse exemplo aqui, porque como é que o mundo está? O mundo, ele te traz uma notícia de tragédia, e logo em seguida ele te traz algo, e você vai esfriando. Eu te pergunto, irmão, essas tragédias que acontecem hoje, elas mexem com a gente como mexiam antigamente, sim ou não? Porque na nossa cabeça é assim, não, é mais um, é mais uma pessoa que morreu, é mais um assalto. E pouco a pouco, o amor de quase todos vai o quê, queridos? Vai se esfriando. A gente não sente mais. Quando você sente o sofrimento do outro, é chamado de empatia. Simpatia é quando você gosta de alguém. Antipatia é quando você não vai com a cara da pessoa. Mas empatia é quando a dor do outro é também a sua dor. Entende, queridos? E pouco a pouco o mundo vai perdendo a empatia. Nós vamos perdendo ali, a pessoa morre, é mais um que morreu. A pessoa adoece, não é mais um que está doente, é assim mesmo. É o mundo, é a idade. E por aí as coisas vão. Ok, queridos?
Os últimos sinais da volta de Jesus, que a Bíblia Sagrada, ela apresenta. Mateus capítulo 24, verso 14. Diz assim, 24, verso 14. E será pregado o evangelho do reino, aonde, querido? Por todo o mundo, para testemunha a todas as. E então virá o quê? Deixe marcado aqui Mateus, abra lá em Colossenses capítulo 1. Quando Jesus vai voltar, queridos? Quando o evangelho for o quê? Em todo o mundo. Abra lá, Colossenses capítulo 1. Achou aí? Todos acharam? Colossenses 1. Acharam? A gente tem. É bem fácil aí, irmão. Está entre Gênesis e Apocalipse. Todos acharam? Alguém não achou ainda? Colossenses 1. Olha o que Paulo diz aqui, queridos. Colossenses no capítulo 1, falando acerca da pregação do evangelho em todo o mundo. Paulo, ele diz bem assim, Colossenses no capítulo 1, o verso 6, ele diz assim, e que chegou até vós, como também em todo o que, querido? Mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendesse o que, querido? A graça de Deus, desde que ouvistes e tendo entendido acerca da questão da graça de Deus. Então Paulo ele apresenta que o evangelho, ele foi pregado em todo o mundo. Olha o verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar-se da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo da terra, do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Então, peraí, pastor. Obrigado, Ariel. Valeu mesmo, amigo. A Bíblia fala que quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, Jesus ele viria. Paulo diz no verso 23 que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra. Por que Jesus não veio? Jesus está mentindo ou Paulo está mentindo? Nenhum dos dois, querido. No contexto de Paulo, quando ele diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra, é todas as pessoas que ele pôde ter o contato ali. É o mundo conhecido que ele tinha. Paulo não conhecia a América. E nessa época a América já tinha habitantes. Paulo não conhecia a Austrália, parte da Ásia. E ele não tinha. Ok, queridos? Vamos encerrar aqui. Os dois últimos textos que eu quero que você abra aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e Lucas capítulo 21. Tessalonicenses está logo aí na frente. 1 Tessalonicenses 5 e Lucas capítulo 21. Abra nesses dois textos, por favor, para a gente encerrar a mensagem de hoje. Todos encontraram? Primeiro que achar aí, vale uma janta lá no Silas. Achou, Bill? Os dois textos? Pode procurar o Silas. O Silas pescou essa semana. Pode procurar que está. Todos acharam, irmãos, os dois textos? Aí, irmão? Só achou um?
Acha agora Lucas 21, irmã. Acha ali. Baby, leva ali um negócio para ela colocar, para marcar ali para ela. Lucas 21. Leva lá, meu bem, para ela conseguir marcar. Lucas 21. Vamos ler primeiro Lucas 21. Achou? Achou, irmã? Lucas 21, versos 28 e 31, dizem assim, ó. Misericórdia aqui para mim, que eu estava em Atos 21. E irmão Augusto? Diz assim, ó. 21, versos 28 e 31. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, que coisas são essas? Coronavírus, guerras, fome, terremotos, pestes, miséria, o mundo com a moral caída. Ao começar essas coisas a sucederem, qual a ordem de Cristo? Exultai e erguei a vossa, porque a vossa redenção, o que, queridos? Verso 31. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o quê? Então, irmãos, para nós, eu vou usar uma expressão aqui, pode pular lá para 1 Tessalonicenses 5, nosso último texto. Para nós, que cremos em Cristo, que esperamos a volta de Jesus, o mundo vai melhorar? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, o mundo não vai melhorar. Ele não vai melhorar. Nunca na história da Terra a gente esteve tão avançado como nos dias de hoje. Na década de 80, eu lembro de um filme que passava, acho que era um sábado à tarde ou um domingo, não era da igreja, a Super Máquina. Lembra da Super Máquina? Aqueles que são mais de idade aí, mais experientes, lembra? E eu ficava vendo o camarada ali conversando dentro do carro, com o telefone e o carro falando, e eu pensava assim, que cara besta, quando que vai dar para falar de telefone dentro do carro? Quando que um carro vai responder? Ele chama, o carro responde. Esses dias fizeram um experimento aí com ônibus. Tem um país aí que tem ônibus que não tem motorista. Lá nos Estados Unidos e na Inglaterra tem táxi que não tem motorista. Sem motorista nenhum. Pensou? Não sabia do caminhão, Guilherme. Mas tem até avião que não tem piloto. Nesse eu não vou. Nesse eu não vou, não. Né? Ainda mais se a Kézia estiver comigo. Que se ela fala que vai dar problema, vai dar problema. A Kézia é assim. Né? Você entrou no carro. Você quer viajar com a Kézia, Rose? Ela falou que vai dar problema. Você pode ter certeza que vai dar problema. Então, irmãos, você vê como o mundo está avançado. Cirurgias feitas sem precisar abrir a pessoa, sem cortar a pessoa. Puxa a máscara assim, irmã. Pois é. De um porco na pessoa? Ixi. Então você vê, queridos, para o mundo, as coisas na vida estão melhorando ou piorando? Para o mundo, melhorando. Mas em termos de proféticos, vai piorar ou vai melhorar? Vai piorar. Então, irmão,
A gente deve estar preocupado com as coisas que acontecem, preocupados com as doenças, com o rumo que o mundo ele segue, mas eu não posso me desesperar. Eu não posso ficar mandando para o Pedro: ô Pedro, olha o que está acontecendo aqui, manda um vídeo a Pedro, Jesus ele vai voltar esse ano. Aí Jesus não volta. Daqui a pouco eu mando um outro vídeo para o Pedro: ó Pedro, o sinal da besta vai ser um chip. Ele não acontece. Igual alguns estão espalhando o vídeo aí que não pode tomar a vacina porque é a picada da serpente, a marca. Irmão, não caia nessa besteira. Eu particularmente não gosto de tomar remédio nenhum. Eu tomei a vacina por conta do meu pai. Foi um último pedido dele antes de descansar. Mas eu não tomo remédio nenhum. Várias vezes já preguei aqui com vocês com a cabeça pocando de dor, estourando ali de dor, mas eu não tomo remédio. Não é porque eu não creio, é porque eu não gosto. Eu não gosto. Uma coisa é você não tomar porque você não gosta ou não quer. Outra coisa é você não tomar porque alguém está espalhando uma besteira, porque se tomar é a picada da serpente, é a marca da besta, é isso, aquilo outro, que vai colocar isso. Irmão, não caia nessa besteira. Outra coisa, não fique defendendo em grupos da igreja ou mandando para as pessoas: eu não tomo a vacina porque as pessoas estão tomando, estão morrendo. Se a pessoa não tomar e ela vir a morrer e a família tiver como provar que ela não tomou porque você incentivou a não tomar, você pode ter um problema sério. E se você compartilha no grupo da igreja essas coisas, ela pode processar a igreja. Você não quer tomar, é uma decisão sua. Você não vai ser proibido de entrar na igreja porque não tomou. Pode ser proibido de entrar em outros lugares. Não vai deixar de ser membro da igreja porque não tomou. Mas você é responsável por aquilo que você compartilha. Em Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 1 em diante, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Está falando aqui de quem está do portão para fora ou do portão para dentro? Não ouvi. Do lado de cá não falaram. Por quê? Do portão para fora, eles podem compartilhar ou acreditar em qualquer besteira que ensinam por aí. Mas do portão para dentro, irmão, você tem a obrigação de saber. Porque você tem uma Bíblia na sua mão. Então, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão em que o dia do Senhor virá como o quê? Não ouvi. Como um ladrão de noite. Quando eu entrei na igreja em 86, eu passei a deixar a porta de casa destrancada. Sabia disso? Porque eu era menino, 12 para 13 anos. E eu pensava assim: vai que um ladrão tenta entrar em casa e é Jesus. Então já vou facilitar para ele poder entrar. Mas quando a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, está querendo dizer que ele virá sem o quê? Sem avisar, sem a pessoa menos esperar. Verso 3: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como convém àquelas que estão com o quê, queridos? Dores de parto, aquela que está para dar luz, e de modo algum o quê? Escaparão. De modo algum escaparão. Natiele, você sabe quando o Mateus vai nascer? Vai ser cesárea ou vai ser natural? Normal. Oi? Você não sabe. Você sabe, Elias, quando o Mateuzinho ele virá? Você não sabe. Mas o corpo vai dando sinais de que ele está próximo de vir.
Não é isso que acontece com a grávida? O corpo vai dando sinais, queridos. O mundo físico, o mundo natural, o mundo espiritual, todo ele diz que Jesus o quê? Jesus o quê? Jesus está voltando. Então a gente não tem tempo mais de brincar de ser cristão, de brincar de ser adventista ou qualquer outra denominação que você pertença. Se há um dia que a gente precisa mudar a nossa vida, que dia é? É hoje. É hoje que eu tenho que me firmar. É hoje que eu tenho que consagrar a minha vida. Entende, queridos? É hoje que eu tenho que mudar a minha vida. Se o Ismael não quer nada com a igreja, não quer vir para a igreja, eu tenho que me revoltar por causa dele? Sim ou não? Sim ou não? Não. Eu tenho que tentar ajudá-lo a vir para a igreja. Mas tenho que lembrar que a salvação é o que, querido? É individual. Se a igreja está com problema, e a igreja tem problemas, eu tenho que separar uma coisa da outra. Porque em nenhum momento a Bíblia diz que a igreja de Deus seria 100% fiel. Todos os que virem para a igreja, eles vão ser 100% consagrados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz sim, o que perseverar até quando? Será o quê? Será salvo. Ela fala que por se multiplicar a iniquidade, e por causa da perseguição daqueles dias, a perseguição, os dias seriam o que, queridos? Abreviados, porque do contrário, ninguém seria salvo. Então, Daniel, não serão todos na igreja que serão salvos. Não serão todos. A igreja tem problema? Tem muitos. Tem gente que precisa mudar a sua vida porque está em meio ao pecado demais. Tem gente que dá mau testemunho e afasta pessoas da igreja. Tem um monte. Mas a gente precisa lembrar que o que vai ser salvo dentro da igreja será o remanescente. E o que eu tenho que me perguntar é: eu faço parte do remanescente ou estou com aqueles que não querem nada com Deus? Porque, irmão, não é seu trabalho de saber ou descobrir ou investigar quem é joio ou quem é trigo na igreja. Esse trabalho é de Deus. Não é meu trabalho como pastor arrancar o joio da igreja e deixar só os puros dentro da igreja. Esse trabalho é o de Deus. E quando eu tento fazer aquilo que Deus deveria fazer, eu passo a ser instrumento do diabo dentro da igreja de Deus. Entende? Perseverar, insistir, encontro, reencontro. Eu quero fazer um convite a você. O quarteto ele vai terminar o culto nesse instante, cantando uma música pra gente. Vamos ter uma música nesse instante, pedindo a Deus que nos abençoe. Eu queria fazer um apelo a você, um apelo a consagrar a sua vida, um apelo a se entregar verdadeiramente nas mãos de Deus. Nós tivemos a mensagem sexta, tivemos ontem, tivemos hoje. E agora é o momento da gente se entregar nas mãos desse Deus. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos ajude a firmar a nossa fé em Cristo, a nos firmar no Senhor. Porque do contrário, irmão, o que adianta seguir igreja? O que adianta ser fiel a Deus? O que adianta ter a Bíblia se você não é fiel ao seu Deus? Tem você esse desejo de pedir a Deus que lhe ajude, que lhe fortaleça, que lhe abençoe, de que firme a sua fé? A você que está na igreja, que
Deus te ajude a permanecer fiel a Ele, não olhando para o lado. A você que frequenta outra denominação, pedir a Deus que lhe ajude a se firmar na fé. E a você que está fora, um dia esteve aqui conosco, pedir a Ele que lhe traga de volta. Tem você esse desejo? Eu quero lhe convidar, enquanto o quarteto canta, a se colocar em pé e a entregar a sua vida nas mãos de Deus. Por deixar diante de nós os sinais da volta de Jesus e a certeza de que, se prepararmos a nossa vida, poderemos um dia estar contigo nas mansões celestiais. Firma, Senhor, a nossa fé. Aviva a tua igreja. Ajude-nos, Pai, a estarmos mais apercebidos de tudo o que tem acontecido. Ao retornarmos agora para o nosso lar, que possa arder no nosso peito, Senhor, o desejo de preparar a nossa vida para a volta do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo programa que tivemos nesse fim de semana, organizado pela Rose. Pedimos continue dando a ela sabedoria na condução da nossa igreja, da programação espiritual. Ao nosso quarteto, de maneira inspiradora, tem levado cada um de nós a desejarmos estar um pouco mais próximo do céu. Que o Senhor abençoe a cada um deles, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Em nome de Jesus pedimos, Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.